Ora viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao debate político. Hoje, 27 de dezembro de 2024, caro telespectador, entramos à sua tela sem pedir licença para lhe proporcionar o melhor do debate. Para já, permita-me saudar assim e também aos nossos painelistas convidados. Começo com ao meu lado direito. Boa noite, Dr. Mulungu, seja bem-vindo ao debate político. Boa noite, Xisupa, boa noite, Dr. Pangaia. E a saudação se estende para quem nos acompanha a partir de casa. Estamos cá mais uma vez para debruçar em torno daquilo que são os fenómenos a nível nacional. Exato. Algum ponto prévio para hoje? Bem, o meu ponto prévio vai mesmo em jeito de apelo a toda a nação moçambicana. Vamos nos manter vigilantes, vamos cuidar um do outro e vamos também cuidar daquilo que são os bens que nos proporcionam o alimento do nosso dia a dia. Estamos aqui a assistir à destruição de bens como supermercados, que são estes onde nós compramos os nossos alimentos de primeira necessidade para satisfazer as nossas necessidades nas nossas residências. É preciso que haja uma vigilância em cada zona onde estão instalados esse tipo de supermercados, mercearias ou depósitos, para que haja uma segurança, porque estamos a perceber que as pessoas que têm invadido estes tipos de supermercados ou mercearias ou depósitos são pessoas que não pertencem àqueles bairros, são pessoas que vêm de fora, invadem e vão carregando os produtos para uma outra zona. Então é preciso que cada zona seja vigilante, esteja muito preocupado, porque aquele negócio não só beneficia o proprietário, mas beneficia em grande maioria a nós que vamos ali comprar o nosso açúcar, comprar o nosso arroz, comprar o nosso óleo. Então, eu acho que é oportuno neste momento, onde a polícia também não tem tido capacidade de garantir segurança para todos, nós como residentes das proximidades garantirmos segurança a estas pessoas que nos proporcionam esse tipo de produtos. Exato, obrigado, Dr. Mulungu. Também passo a saudar o professor Pangaia. Muito boa noite, seja bem-vindo ao debate político. Boa noite para si, Stupa, boa noite, Dr. Mulungu, boa noite aos telespectadores. Vamos estar a cerca de 1h30 para podermos debater aquilo que é a conjuntura nacional. Convido já a deixar o ponto prévio. Sim, eu pretendo censurar o Instituto Nacional de Gestão de Desastres pelo silêncio em que ele está-se a manifestar nos dias de hoje no nosso território nacional. O Instituto Nacional de Gestão de Desastres deve perceber que o país está num desastre e, por conseguinte, já deveria estar-se a notar o movimento dos membros dessa instituição com vista a poder responder vários casos que estamos a assistir no nosso território nacional. Os desastres não só são naturais, que eles têm como competência de poder amainá-los. Vimos o movimento que eles tiveram quando tivemos há pouco tempo o ciclone que sacudiu, portanto, Cabo Delgado, Nampula, dentre vários outros lugares. E hoje temos esse cenário, um desastre provocado pelo ser humano. E o Instituto Nacional de Gestão de Desastres está aí em silêncio. Por que não circula? Nós vimos, por exemplo, alguns concidadãos que saíram da África do Sul, entraram no país e ficaram numa situação em que não poderiam se deslocar em nenhum lugar para outro, a clamar de apoio. Já não tinham dinheiro para poder conseguir chegar aos seus lugares. Os mídias reportaram isto, mas INGD está aí em silêncio. Estamos a ver, inclusivamente, de pessoas que perdem seus entes queridos, que não têm como poder dar a sua última morada. INGD não é capaz de poder se pronunciar perante esse fato. É essa razão que nós temos estado a dizer sempre que as instituições que nós temos aqui estão a acomodar os inúteis. Esses senhores
não tem capacidade alguma de iniciativa, de poder ver aquilo que são as próprias suas atribuições. Essas atribuições de salvar Moçambique em caso de desastre está convosco, vocês, o Instituto Nacional de Gestão de Desastres. Por que vocês não aparecem? Quem que deveria estar a promover limpezas hoje nas vias públicas? Porque a movimentação de pessoas e bens não está sendo fluida. Quem deveria estar a promover isso são vocês do Instituto Nacional de Gestão de Desastres. Porque o país está nessa situação. Se for a ver as condições que esses senhores têm, a vida que esses senhores que estão a gerir o Instituto Nacional de Gestão de Desastres, é uma vida sã, são condições intermináveis. Mas, no entanto, quando é para responder às suas obrigações, estão aí nas tocas, não querem pura simplesmente aparecer. Por favor, venham, assumam o vosso papel. Declarem também, neste momento, a questão vermelha perante o cenário que está a ocorrer, para que vocês comecem a circular em todos esses lugares onde as pessoas precisam do vosso apoio. Exato. Muito obrigado, professor Pangaia. E assim também, caro telespectador que nos acompanha, ao dizer que hoje vamos discutir 4 temas. A primeira que é a situação de instabilidade política no país e a validação dos resultados pelo Conselho Constitucional. E, por seguinte, o processamento da Helena Kida e o Bernardino Rafael sobre a fuga de prisioneiros na cadeia de máxima segurança, mais conhecida por BO. Também vamos falar da questão do Venâncio Mondlane, que diz que não vai tomar o poder se continuar com a vandalização. Por fim, se o tempo nos permitir, vamos aqui falar de algumas propostas de solução para o fim da crise política atual do país, que o país se encontra. Para já, caro telespectador, vamos começar com a questão da situação de instabilidade política e também a questão de validação dos resultados eleitorais. Vou começar mesmo consigo, professor Pangaia, uma vez que havia tanta ansiedade pelo conhecimento dos resultados eleitorais, que estes foram validados pelo Conselho Constitucional há 4 dias, isto no dia 23 de dezembro, e que colocou também o país no atual estágio, até porque o próprio candidato Venâncio Mondlane acabava de entregar a questão da chave de ignição da fase Turbo V8 para o Conselho Constitucional. Olhando para os resultados validados pelo Conselho Constitucional, uma vez que são irrecorríveis e nesse momento considera-se que o Daniel Chapo é o candidato vencedor, ou seja, o candidato que venceu estas eleições após a validação dos resultados pelo Conselho Constitucional. Fazendo uma análise em que, em princípio, havia sido atribuído 70% e agora foi atribuído 65%. Qual é a sua opinião em termos desta validação dos resultados pelo Conselho Constitucional? Sim, Chesupa, é assim. Nós começamos a falar das eleições desde o ano passado. Já dizíamos que as eleições são um jogo de encenação. As eleições são um jogo de batota. E é isso que nós estamos a ver hoje, não é? O processo eleitoral que nós vivemos no nosso país foi pura simplesmente, ou tem sido pura simplesmente, para poder alegrar o Ocidente principalmente, de que o país ele está a respeitar a democracia, porque realiza eleições regularmente e, por conseguinte, esse país é fértil para as migalhas que esse mesmo Ocidente dá ao nosso país. Mas antes de chegar até lá, é curioso que o Conselho Constitucional, tendo sido avisado que o anúncio dos resultados ou a validação e proclamação dos resultados das eleições de 9 de outubro de 2024, caso Venâncio Mondlane e o Podemos não pudessem vencer, haveria de haver turbulência no país, o Conselho Constitucional, mesmo assim, ele
acabou pronunciando-se, validando e proclamando as eleições a favor da Frelimo e do seu candidato Daniel Francisco Chapo. Ok. No último debate, nós dissemos aqui de que, olha, a divulgação desses resultados deveria passar necessariamente por garantia de segurança da coisa pública e privada no país. O governo deveria garantir que, depois da divulgação, não houvesse nenhuma força contrária que criasse situação de revolução no país. Mas, pura e simplesmente, ignorou-se esse apelo. O Conselho Constitucional foi avisado que, se vocês declararem vencedor a Frelimo e o seu candidato, Daniel Francisco Chapo, nós vamos poder viralizar este país. A oposição assim avisou. Agora, tendo tido esse aviso, por que é que o governo não se preparou para evitar o caos que foi instalado, destruição de bens públicos e privados, eliminação de vários cidadãos? A quem vai se entregar essas culpas todas? Olha, aqui, se formos a avaliar tanto os promotores das manifestações, assim como o governo, todos eles em algum momento vão ao banco dos réus. Sobretudo o governo do dia, que eliminou vidas humanas num país onde não existe pena de morte. Não existe no país, na Constituição da República, que prevê a matança que tivemos hoje em face de qualquer tipo de motivo. A Constituição da República não prevê algum motivo qualquer que autorize a qualquer um moçambicano que tire a vida aos outros. Nem sejam tribunais, nem seja a polícia. Na Constituição da República não existe isso. Agora, esses disparos bárbaros que se assistiu, aquelas matanças, massacre que ocorreu na cadeia central daqui do nosso país, será que a comunidade internacional vai ficar alheia àquilo? Mas aí nós nem devemos confiar na comunidade internacional, porque a comunidade internacional, sobretudo o Ocidente coletivo, já foi distribuído os recursos existentes neste país. Alguns deles já até estão à espera de poder explorar os outros recursos que ainda não foram declarados, mas que eles já conhecem. Então, não estão dispostos de poder tirar o governo atual para poder entregar o poder a outrem que não sabe quais são as aspirações, se irão ou não manter esses interesses que eles têm para com o nosso país. Por isso, neste momento, o nosso país está praticamente isolado, que depende pura e simplesmente dos moçambicanos. A história de querer envolver a comunidade internacional não há de resolver os problemas a favor dos moçambicanos. Isso temos que estar claro. Porque a comunidade internacional, sobretudo o Ocidente, ele sabe de que os moçambicanos agora querem que os recursos beneficiem a eles mesmos. E nessa ótica, fazendo com que a riqueza moçambicana seja para os moçambicanos, e isso prejudica os interesses dele, por isso não mete a mão aqui. Olha, se o cenário que está a acontecer aqui em Moçambique, se o Ocidente não estivesse a se beneficiar dos recursos aqui, eles já estariam aqui a meter a mão. Mas até agora são declarações amainantes. Não são declarações que dão uma força para poder impedir que essa situação aconteça. E eu acredito que essa declaração que foi dada foi mesmo com a garantia do próprio Ocidente de, olha, façam isso, nós estamos do vosso lado. Exato, obrigado, professor Pangaia.
Doutor Mulungu, eu lhe faço a mesma questão e ainda acrescento. Será que irá resultar melhor, irá mudar alguma coisa após a validação desses resultados, caso estes tumultos, estas manifestações ainda continuem a decorrer? Bem, eu acho que sim. Deve-se mudar muita coisa. Se não mudarmos muita coisa, estaremos numa situação em que Moçambique vai se tornar praticamente num estado falhado. Não se pode governar num ambiente em que há uma contestação de uma forma generalizada. Pode haver aqui uma percepção de que há uma separação dentro da sociedade em termos de opiniões. Há um grupo que está a favor, mas há um grupo que não está. Mas quando nós percebemos que boa parte do grupo que faz essa contestação tem uma força e esta força impede a funcionalidade normal de um Estado, nós temos que começar a perceber que, de facto, há aqui uma necessidade de sentarmos e discutirmos em torno desse problema para alcançar soluções que possam, de facto, fazer com que todos se sintam confortáveis. Eu vou recuar aqui até, se calhar, a ascensão do Daniel Francisco Chapo como candidato à Frelimo. Naquela altura, todos os indicadores da praça, eles indicavam que, se calhar, o Daniel Chapo, por causa da máquina que tem, que é a Frelimo, podia, se calhar, conseguir ascender ao poder, podia conseguir bons resultados. Mas esses bons resultados não podiam ser exagerados. Deviam ser resultados que pudessem lhe atribuir uma vitória, mas com diferenças mínimas. O Venâncio Mondlane, por causa desse quesito da estrutura, dizia-se que, olha, no máximo pode conseguir o segundo lugar. Então, depois vinha uma discussão se o terceiro lugar podia, se calhar, aqui ficar para a Renamo ou para o MDM. Mas o que se viu é que durante 45 dias, o Venâncio Mondlane conseguiu capitalizar até a imagem do Podemos. Podemos, até um dia anterior ao início da campanha eleitoral, era um partido desconhecido por muitos. Mas em 45 dias, Venâncio Mondlane tornou a Podemos um partido conhecido. Então, por que eu trago essa ideia de transformar essa Podemos em um partido conhecido? É que um partido como o Podemos, em 45 dias, só fica conhecido a nível nacional quando não há uma aceitação de um determinado sistema político que está instalado num determinado país. Ou seja, não há legitimidade. Então as pessoas procuram qualquer tipo de força para se refugiar nela. E a Podemos, atrelado ao Venâncio, veio com esta imagem e foi este refúgio. Então as pessoas depositaram de facto o voto na Podemos e depositaram na Frelimo. Mas depois tivemos aqui uma miscelânea de processos, que são esses recursos que foram encaminhados ao Conselho Constitucional. Esses recursos, mas o tempo que levou o Conselho Constitucional para decidir o vencedor dessas eleições, baralharam o processo todo. É verdade que hoje há uma verdade eleitoral da Frelimo, há uma verdade eleitoral de Podemos, ou uma verdade eleitoral favorável ao Daniel Francisco Chapo, ao Venâncio Mondlane. Depois percebemos que há uma verdade eleitoral da Renamo. Essas verdades eleitorais todas, elas ficaram diluídas. Ficaram diluídas porque ficaram comprometidas por causa da questão do tempo. O tempo fez com que o processo todo perdesse credibilidade. Então, a questão da verdade eleitoral, ela per si só, já não tem legitimidade de ser levantada. O que nós queremos levantar a partir de agora é a questão de criação de um governo, seja um governo de gestão, para se debater questões internas, ou a criação de um governo de unidade nacional. Por quê? Porque percebemos que no dia 23, quando a veneranda presidente
do Conselho Constitucional, a professora doutora Lúcia Ribeiro, bateu o martelo em jeito de validação dos resultados. Assistimos um alvoroço no nosso país. Foram instituições públicas e privadas destruídas, foram armazéns, supermercados saqueados. Assistimos algo que nunca tínhamos visto, mas assistimos algo que nós todos já prevíamos, porque os indicadores das manifestações, elas nos conduziam para isso. E nós vimos, de facto, o que aconteceu no dia 23 por causa desta promulgação do resultado. Ou seja, houve um espaço para que o governo, juntamente com o Conselho Constitucional, não era uma questão de braço de ferro, não era uma questão de trazer uma verdade eleitoral que pudesse favorecer o Venâncio ou favorecer o Daniel Chapo. A questão era trazer resultados ou trazer um caminho para que todos nós nos sintamos num ambiente formidável para poder voltar a credibilizar as nossas instituições que lidam com processos democráticos. Mas isso não aconteceu, infelizmente. Dia 23, depois do martelo, vimos o que vimos. Então, como é que nós, depois desta validação, podemos ultrapassar isso? Ainda há possibilidades. Nós estamos num Estado, nós temos a Constituição da República. A Constituição da República, ela pode ser reaberta para ser revista. Para ser revista, para podermos reestruturar as instituições que lidam com esse tipo de processos. Porque se nós fecharmos os olhos, deixamos o Daniel Francisco Chapo governar, é verdade que ele pode governar, mas vai ter uma governação não fiável. Então é preciso dar uma base à governação dele. E dando uma base à governação dele é criar mecanismos para que todos nós compreendamos que há uma segurança para esta governação. E se for para governar também, é preciso que se crie uma base também, ou um mecanismo para que o Venâncio Mondlane, o Podemos também sintam seguros para que tal aconteça. Exato. E isto só pode ser por via debate, não por via a esses discursos todos que nós temos já assistido de braço de ferro, numa situação em que o Conselho Constitucional, depois da Comissão Nacional de Eleições ter dito que o Daniel Chapo tinha cerca de 70%, ela veio diminuir para 65%. Ela por si respondeu à questão, que não há credibilidade que possa se dar num processo em que há uma variação de números. Exato. O processo ele tem que trazer números não muito afastados da realidade, mas também números que consolidem ou que espelhem a realidade daquilo que foi depositado na urna. Não se pode inventar números, não se pode diminuir nem aumentar os números. Os números, elas falam por si. Então, o que nós vimos é que a Comissão Nacional de Eleições atribuiu uma percentagem e o Conselho Constitucional atribuiu um outro. A partir desse momento, se legitimou a ideia de que este processo não foi credível. Então, este processo tem vítimas. Este processo tem vítimas. E as vítimas deste processo é o Moçambique no seu todo. Por quê? Vitimou o Venâncio Mondlane, está fora do país, vitimou o Daniel Francisco Chapo, ele que entrou num processo em que tinha a ideia de que se calhar pudesse governar um Estado, este Estado o olha de costas viradas, porque o processo não o legitimou como devia ter feito, vitimou o povo que, tentando fazer manifestações, este povo viu os seus entes queridos perderem vidas, ficarem paraplégicos, ficarem aleijados neste processo. Vitimou um governo que estava no fim da sua governação e que é obrigado agora a tentar fazer um jogo de cintura inexistente porque o tempo não lhes permite, mas porque é necessário governar até o fim, eles estão assim a fazer. Então, este processo vitimou a todos nós. É por isso que eu continuo a dizer que neste processo não há vencedores. Neste processo há perdedores. E os perdedores somos todos nós como Estado moçambicano, que não conseguimos enxergar
o ponto desta perda para poder segurar nela e através dela trazer determinadas soluções. Exato. Mulungu, eu ainda continuo consigo. A questão das massas que nós vimos a queimarem, a saquearem bens públicos e privados. Falo de armazéns que nós assistimos, que foram praticamente retirados todos os produtos, todo o estoque, que poderia garantir a distribuição desses bens para os grossistas e também para esses que possam vender a retalho. E olhando para este cenário, qual pode ser a previsão nos próximos dias para os cidadãos moçambicanos, olhando para esses grandes armazéns que depois foram queimados? A economia em si ficou afetada. Olhando para este cenário que acabamos de acompanhar, o que pode se prever nos próximos dias em termos políticos, em termos econômicos e em termos sociais? Bem, a resposta é simples. Nós teremos uma crise econômica. Aliás, não vou dizer aqui crise econômica, estaria se calhar a embelezar. Nós teremos uma falência cerebral da nossa economia. Porque nós já estamos numa crise econômica já há muito tempo. O que nós vamos assistir é o colapso total. Por quê? Parecendo que não houve aqui uma distração, prefiro mesmo chamar de distração, por parte do governo. O governo endureceu o seu posicionamento no início das manifestações. Vou usar aqui um exemplo. Quando um pai vive dizendo ao filho, vou te bater e nunca o bate, chega o dia que o filho até enche o peito para este pai, porque o pai sempre prometeu e nunca cumpriu. E nesse dia que enche o peito, ou o pai vai agredir o filho de uma forma muito violenta, ou o filho também vai agredir o pai. Mas aqui vamos ter um resultado desastroso. Então foi isso que aconteceu. O governo, durante muito tempo, usou a força para intimidar manifestantes. Vimos várias manifestações a serem adiadas, porque no seu ponto de partida sempre tinha lá um contingente que estivesse lá para repelir esses manifestantes. Então, os manifestantes também, por ter domínio ou conhecimento do posicionamento do governo, eles também já vão com tudo, como se diz, vão com força. Então, é esta força que faz com que no meio dela surjam pessoas que não têm, vou usar aqui o termo oportunistas, surjam oportunistas dentro daquela força. E esses oportunistas vão saqueando lojas, vão saqueando armazéns, vão queimando esses bens que pessoas levaram vidas inteiras a construir para, de facto, satisfazer uma determinada comunidade. Em termos sociais, nós temos um tecido social fragmentado por conta daquilo que é o processo de governação que falhou tanto a nível da educação, tanto a nível da satisfação do produto acabado. Produto acabado, estou a dizer o que é um indivíduo que se formou, que está à procura de emprego. Então, a satisfação deste também foi recusado. Mas o seu processo também de formação, até esta prontidão para o emprego, também ficou comprometido. Então, o tecido social ele está fragmentado devido à má governação. E esta má governação, ela resulta da ideia de não reconhecimento desses métodos que foram instalados no país, desses métodos que há muito tempo vinham demonstrando as suas falhas, mas ficavam ignorados. Então, quanto à questão econômica, o que nós vamos assistir é uma fome generalizada. Mas esta fome generalizada, ela pode ter uma resposta ainda nestes dias, porque o governo ainda tem a chance de criar um mecanismo para responder a este problema que nós tivemos. Houveram saques, mas ainda temos a possibilidade de criar métodos de receber produtos da África do Sul. Ainda podemos criar métodos de haver circulação de bens e serviços. Mas esses métodos é preciso criá-los sob entendimento do governo e população. E este entendimento, no momento de crise, não pode ser criado à força, não pode ser criado por via projeção de pânico, ele deve ser criado por via a consentimentos. E esses consentimentos dependem muitas das vezes da abertura do governo
para com as populações. O governo tem que se mostrar manso, o governo tem que se mostrar aquele que está arrependido, aquele que está a olhar para as massas como sendo elas as proprietárias legítimas do poder. Então, só aí, se calhar, teremos uma circulação de bens e serviços formidável. Agora, na vertente política, isto compromete ainda mais, principalmente, o partido no poder. Por quê? Eu achava que o partido no poder ele pudesse fazer uma espécie de pressão aos seus membros, porque os seus membros, a atuação deles enquanto governantes, ela projeta uma imagem não muito abonatória para o partido político. Então cabia ao partido político e principalmente à comissão política fazer aqui uma espécie de pressão aos governantes, porque são membros deste partido, para que estes pudessem adotar determinadas ações que pudessem lavar a imagem do partido perante ao povo moçambicano, porque no fim da governação o presidente Nunes, pela obrigatoriedade, tem que entregar um tecido social estável, tem que entregar ao povo que o partido Frelimo advoga nos seus estatutos que pertence ao poder em paz. Então tem que se fazer esta pressão para que estas coisas aconteçam devidamente. Exato, obrigado. Vou agora para o professor Pangaia. Numa situação em que estamos a verificar todos esses cenários, a questão desta iminência crise que pode se verificar por conta de algumas ações por parte dos manifestantes e também por parte do governo, quais possíveis soluções que podemos trazer para uma estabilidade política, social e econômica para Moçambique, entendendo que já é o fim do mandato do atual governo e já próximo mês, janeiro a 15, está prevista a tomada de posse para o próximo governo. Ainda há espaço para a solução neste governo? Olha, neste governo não se pode esperar nada. Não podemos considerar uma distração por parte do governo com relação àquilo que está a ocorrer neste momento. E uma ignorância. Eu duvido muito que muitos dos membros do governo tenham lido pelo menos um livro, do princípio até o fim. Não é possível que eles tenham conseguido fazer isso, porque são erros infantis que não se explicam. Como é que deixaram que o Conselho Constitucional, mesmo o Presidente da República, anuísse a validação daqueles resultados? Veja só que o próprio Conselho Constitucional reconhece a existência de 295 ilícitos eleitorais que estão sendo julgados junto do Conselho da Procuradoria-Geral da República. Ela diz, a Procuradoria-Geral da República tem neste momento 295 ilícitos eleitorais que está neste momento a investigar para poder ver a veracidade desses. Agora, um processo que leva consigo 295 ilícitos e esse processo é validado e proclamado. Como? Não só aquilo que o Dr. Mulungu estava a referir aqui. O governo foi avisado dessa turbulência e já teve um cuchacanema nas outras manifestações, desde a primeira, segunda, terceira até 4x4. Perceberam qual era a dimensão dessas manifestações e vieram a reforçar que caso vocês declarem vencedor a Frelimo, nós vamos pôr esse país de pernas para o ar. Mesmo assim, o governo não foi capaz de criar segurança para o país, anunciou os resultados sem que criasse condições de segurança e o país ficou na situação em que nós nos encontramos. Chamaríamos isso de distração do governo? Não se trata de uma distração. É uma ignorância coletiva, incompetência, que não podemos esperar nada desse governo. Infelizmente, temos esse cenário. Olha, em relação ao que pode-se fazer para poder amainar a situação atual. Na altura, quando estava já num período de campanha, depois de ter apurado os 4 candidatos, nós propusemos aqui
ao invés de irmos às eleições presidenciais, vamos deixar só que corram eleições legislativas e provinciais. Esses 4 candidatos governam o país. Criem condições para que anualmente exista um porta-voz do governo dentre esses quatro candidatos. E todas as classes sociais moçambicanas estariam representadas na governação deste país. Não fomos ouvidos quando dizíamos isso. Nós já esperávamos uma situação dessas, porque sabíamos que as nossas instituições de administração eleitoral não são fidedignas. Ninguém confia nelas. Então, nós pelo menos teríamos saído da questão das eleições presidenciais, já tínhamos 4 candidatos e esses 4 candidatos estariam a governar este país. Agora, uma situação, já que essa situação não foi ouvida e temos neste momento, ainda podemos recuperar essa ideia. O Daniel Francisco Chapo, ele deveria chamar os 4 candidatos e criar condições com que esses 4 candidatos estejam na governação deste país num certo período, por exemplo, 2 anos, esses 4 candidatos a poderem governar o país e durante esse período reorganizar toda a administração eleitoral, remover essa questão da Constituição da Lúcia Ribeiro, a nossa a colega Lúcia Ribeiro, ela devia ter, nós dissemos isso, de que a Lúcia Ribeiro vai ter o peso de consciência em caso deste país entrar numa situação que hoje estamos a viver. Lúcia Ribeiro é uma professora doutora que poderia ter muito bem pensado numa saída airosa para que não tivéssemos entrado neste cenário. Eu não sei se a Lúcia Ribeiro, neste momento, está feliz por aquilo que está acontecendo no país ou está a lançar essa culpa ao trem. Mas não pode, em nenhum momento, de uma ou de outra maneira, ela está lá. Ela estaria em condições de poder dizer a quem lhe ordenou para poder anunciar esses resultados, mostrar que nós estamos a levar o país para um caos. Ou, no mínimo, ela exigisse que aquele que o mandataram para anunciar aqueles resultados, exigisse que garantisse a segurança das pessoas, dos bens públicos e privados, para que esse resultado fosse anunciado e que a convulsão daí advier não tivesse esses resultados que nós estamos a ter hoje. Nem isso a Lúcia Ribeiro procurou fazer. Pura simplesmente anunciou os resultados, saiu do centro de conferência Joaquim Chissano numa velocidade de luz e foi ali no cantinho dela e deixou o país em pólvora. Foi assistindo pela televisão as consequências daquilo que saiu da boca dela e até hoje está a assistir isso. Outra coisa é a questão do egoísmo. Aquilo que que vinha sempre a dizer. Eu não acredito muito que Zambésia, por exemplo, o Manuel de Araújo tenha perdido as eleições ali que ele concorreu para governador da província de Zambésia. É muito difícil poder pensar nisso. Veja só o que aconteceu também na Zambésia, em todos os distritos, depois do anúncio dos resultados. Cerca de 9 distritos da Zambésia já não têm Estado. Destruíram as administrações, destruíram o palácio dos administradores, dentre várias outras coisas. Mas acreditaram que Manuel de Araújo, na Zambésia, não tem influência ao ponto de não perder eleições na Zambésia? É difícil. Vamos, por exemplo, naquilo que nós vimos nos resultados da província do Maputo, pelo Podemos. É muito difícil pensar que Podemos, na província de Maputo, teria perdido eleições. Vamos ver a questão de Sofala. Nós temos esses pontos fundamentais, para além dos outros, mas Zambésia, a Renamo está lá. Sofala, neste momento, MDM está lá. Maputo, província, estamos a ver qual é a influência do Podemos. Cada um tem esses pontos fulgurais que tem maior
o eleitorado. Então, se não tivesse havido egoísmo, por que não, mesmo a província de Zambésia, tivessem deixado que a Renamo governasse? Por que não que se deixasse MDM governasse a província de Sofala? Por que não que deixasse, por exemplo, Podemos governar a província de Maputo? Essa distribuição de poderes por vários outros atores amainaria, de certa maneira, o cenário que estamos a ver hoje. Mas, no entanto, por causa do egoísmo, todas as províncias, a Frelimo serão governadas pela Frelimo. Quase todos os municípios, com exceção de 5 ou 6 dos 54, estão nas mãos da Frelimo. Não é possível isso acontecer, tendo em conta a diversidade cultural deste país. Cada um desses países, cada um desses partidos representa uma certa etnia, representa um certo grupo cultural. E se tivesse que repartir a governação local, obviamente que haveria de amainar esse tipo de conflito. Mas o problema aqui é querer que a Frelimo ela governe tudo e a todo do território nacional, onde nós temos cerca de 20 línguas, que cada língua significa isso uma cultura. E que esses, se vocês forem a ver aquilo que Manuel de Araújo faz na Zambésia, a interação que ele tem na Zambésia, em cada distrito por onde ele passa. Quando vamos ver o edil de Sofala, do MDM, quando ele vai nos distritos, quando ele fala como é que a população de Sofala atende aquele sujeito. Então, eu acredito muito que se esses fossem entregues poderes locais, eles não deixariam de respeitar a governação central. E a responsabilidade da pobreza ou bonança deste país estaria repartida por esses diferentes partidos. Mas porque a responsabilidade da totalidade de Moçambique é carregada pela Frelimo, então, assuma então tudo aquilo que constitui coisa errada sozinho, como partido. Não reparte com ninguém aqui. Eu acredito muito que cada uma dessas regiões, com governações locais, a responsabilidade seria repartida e muito teria sido reduzido. Mas o problema é da ganância. Essa questão de que agora, por exemplo, fizeram aquilo, reduziram alguns assentos na Assembleia da República. Provavelmente agora deve ser uma festa por parte do deputado Muxanga. Acredito que Muxanga agora já vai conseguir, tendo em conta que teve pelo menos um assento. Não coisa pena que ele não está aqui. Vamos por lá saber qual é a festa, ou se ele entra ou não, mas tudo indica que agora Maputo, província, já tem pelo menos um assento da Renamo. Mas será verdade isso que, ao nível da província de Maputo, a Renamo teria conseguido apenas um deputado? É essa questão que nós estamos a ver. E isso de poder se repartir os assentos pela Lúcia Ribeiro habituou-nos, foi a mesma situação que aconteceu nas eleições autárquicas. A CNE mandou um número de assentos e chegou no Conselho Constitucional, por causa do barulho que houve, então repartiram. E ouvi aquela linguagem do Manuel de Araújo, diz que, olha, por causa do nosso barulho, a Frelimo vomitou o nosso município. Mas tudo isso partiu-se do lado do Conselho Constitucional. Então, vamos ser assim. A CNE vai apresentar alguns dados. Quando há um barulho, então o Conselho Constitucional vai podendo tirar alguns assentos para este, para lá, para poder parar o barulho. Isso não está a servir. Egoísmo é que está a fazer com que está a alimentar essa situação. Que a Frelimo ela esteja preparada para poder, no mínimo, garantir governações locais de acordo com aquilo que é a vontade popular. Por exemplo, uma situação dessa. Eu não acredito que o município de Moatize, o Portimão, esteja a renovar
mandato após mandato, com um descontentamento total dos munícipes da cidade de Moatize. O Portimão está no município de Moatize, não consegue, no mínimo, convencer as mineradoras a construírem salas de aulas. E ele está a assistir o Portimão, no município da cidade de Moatize, o setor da educação, a obrigar crianças a roubarem nas obras 4 blocos cada para poderem construir escolas. Numa cidade onde tem 2 mineradoras importantes, não consegue fazer salas de aula. Mas é esse que é mantido, eleição após eleição, como presidente do município de Moatize. Não há água. Os munícipes estão dia após dia a serem fumigados com a poeira das mineradoras, para no fim do dia não tomarem banho, porque não há água. Mas estão ali, tem aí o rio Zambeze, tem aí o rio Rovubwe, que muito poderia se montar um sistema de abastecimento de água 24 horas por dia para aquela cidade. Mas o Portimão está aí no cantinho dele, pura simplesmente. Exato. É exortado o Partido Frelimo a poder remover o Portimão como presidente do município da cidade de Moatize e encontrar alguém que está na mesma, porque não precisa de fazer outras eleições. É só ir na mesma lista, encontrar um competente, um que não é inútil, daquela lista, menos inútil nesse caso, podíamos dizer, para que ele pudesse substituir o Portimão por forma a que a cidade de Moatize volte à normalidade. Não se justifica que cidade de Moatize não tenha água, cidade de Moatize não tenha salas de aulas e que estejam a ser obrigadas as crianças a poderem roubar 4 blocos para construir salas de aula. Exato. Essa situação não pode. Se nós pretendemos efetivamente inverter este cenário aqui, precisamos de melhorar o desempenho. Só um minuto. Em relação a essa questão de se arrombar as fábricas, os armazéns, entre outras coisas. Olha, nós, durante essas manifestações, tivemos diferentes grupos a reivindicar algo sobre aquilo que pretendia. Tivemos aqui um grupo de famintos, não é? Que dia após dia não tem como poder alimentar-se. Então esse grupo que passa fome, faminto, desculpa o nome, mas eu pretendia dizer aqueles que passam fome, não sabem o que comer no dia seguinte. Esses encontraram oportunidade de poder buscar algum prato de comida. Veja só, eu vi um menino, se calhar de 6, 7 anos, que ele conseguiu entrar num dos armazéns, foi isso visualizado por uma das televisões, que tinha um saco plástico de knick-knack. Quando foi interpelado o miúdo, perguntaram: de onde você vem? Disse: estou a vir lá no armazém. Isso onde eu tirei lá, mas foi muito difícil. Eu tenho também a minha festa, o meu Natal. Nessa altura estava a abrir um dos knick-knack. O miúdo estava a se mostrar totalmente feliz por ter, naquele dia, ter conseguido o knick-knack. Então, tivemos esse grupo. O outro grupo é aquele que está a exigir a justiça. Justiça justa, neste caso. Aqueles que têm seus irmãos detidos nas cadeias sem culpa formulada. Aqueles que têm seus irmãos que foram lá presos, mas que na verdade eles não cometeram nenhum crime. Porque a maior parte dos criminosos estão aqui fora. E aqueles que estão ali, pura simplesmente são para inglês ver. Então os familiares que estão aqui fora, obviamente, ou aproveitaram esse momento para poder criar uma janela para poder libertar os seus filhos, os seus pais e todos aqueles que julgam de que o meu filho está preso, não cometeu isto. O meu marido está preso, não cometeu isto. E encontraram essa oportunidade de libertar a eles. Temos esse grupo, por exemplo, daqueles que estão a reivindicar resultados eleitorais. Então aqui nós tivemos vários grupos sociais que aproveitaram esse momento para poder conseguir estabelecer aquilo que eles consideram justo. Não é justo que alguém fique um dia sem comer. Esses encontraram oportunidade e foram saquear. Não é justo que tenha irmãos que estão detidos nas cadeias sem culpa formulada. Encontraram oportunidade para ir libertar aqueles. Não é justo os resultados que foram divulgados. 295 ilícitos eleitorais, mas mesmo assim validam as eleições. Então temos vários grupos sociais aqui
que estão em convulsão neste grande momento. Então é preciso que se reveja esse cenário. Exato, muito obrigado, professor Pangaia. Eu vou consigo, Dr. Mulongo, na sequência que estávamos aqui a discutir a questão de como vou fazer uso vou pegar emprestado as palavras do professor Pangaia, a questão da culpa formulada. Tivemos aqui uma situação em que a cadeia central de máxima segurança, o BO, foi invadido ou foram libertos prisioneiros, e pelo pronunciamento do comandante-geral da polícia foram 1.534 reclusos, dos quais 29 eram cadastrados, ou melhor, terroristas. E estes hoje se pronunciaram olhando para a ministra Helena Kida e o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique sobre a fuga. A ministra diz que a questão partiu de dentro para fora e o comandante diz que os manifestantes é que incitaram é que libertaram os reclusos. Será que há algum ponto de convergência nesses dois discursos? Ou melhor, qual é a mensagem que quer se transmitir, analisando os dois discursos e também os próprios acontecimentos? Bem, é triste quando temos uma figura, que é a ministra, cuja situação das cadeias ou das penitenciárias é da sua alçada, porque é ministra da Justiça, de assuntos constitucionais e religiosos. Temos o posicionamento dela, é um posicionamento legítimo, porque aconteceu algo, digamos, na sua própria residência. Agora, a questão do posicionamento do comandante-geral da polícia, eu acho que ele devia ter debruçado-se em torno da questão de como é que ele vai garantir a segurança das populações perante aquela fuga de cadastrados considerados perigosos. Eu acho que o comandante Bernardino Rafael devia ter trago aqui à mesa soluções em jeito de garantir que, de facto, esta fuga representa uma ameaça, mas que estava a ser tomadas as devidas precauções para que se pudesse recolher estas pessoas para as celas. Mas não vimos isso, o que é triste, não vimos isso. Vimos aqui uma criação de uma narrativa. A narrativa que cria o comandante-geral da polícia é que foram os manifestantes que foram invadir uma prisão de máxima segurança. E isto é estranho, porque a prisão de máxima segurança ela devia ser dotada de câmeras que captam imagens, e essas câmeras podiam nos ajudar a perceber se esta rebelião partiu de dentro para fora ou de fora para dentro. Então, com essas câmeras de vigilância, nós podíamos ter aqui um esclarecimento. Mas parece que não houve vontade para prosseguir neste sentido. Numa outra vertente, podia-se pegar estes reclusos que fugiram, que foram recuperados. Vimos ali um empenho até das FADMs a recuperar esses indivíduos que escapuliram-se da prisão de máxima segurança. Então podia-se fazer um inquérito, e neste inquérito ia-se apurar, tendo em conta aquilo que são as declarações destas pessoas, de onde é que partiu esta fuga. Então, podíamos também, numa outra vertente, tentar compreender dos guardas penitenciários o que é que terá acontecido para que nós tivéssemos essa fuga massiva. Mas isto tudo não é da competência da polícia, não é da competência do Ministério do Interior, do Comandante-Geral, do Ministro do Interior, não. Isto é da competência do Ministério da Justiça. Todo o processo ele deve ser levantado pelo Ministério da Justiça, e ele é quem deve trazer o relatório de como é que isto aconteceu, e este Ministério da Justiça tem o papel de se retratar perante a sociedade pelo sucedido, porque nós confiamos a esta instituição o garante da segurança para aqueles que estão
de facto, a cumprir penas pelos vários tipos de crimes que foram praticados. Então, era esse o papel que a ministra devia ter desempenhado na sua aparição. Numa outra vertente é que os prisioneiros considerados cadastrados perigosos como terroristas, eles não podiam ter um acesso facilitado para poder escapulir de uma cadeia de máxima segurança, ou seja, dentro da própria cadeia eles deviam estar num local isolado e separados, porque indivíduos com domínio de técnicas terroristas podem criar uma espécie de conspiração e espalharem as várias técnicas que aprenderam quando estiveram em campos de operações. Então é preciso separar essas pessoas e fazer aqui com elas uma espécie de jogo de soma zero, onde cria-se ali uma espécie de contra-inteligência, diz-se uma informação a este indivíduo, no sentido de que o outro é que terá dito para poder esclarecer alguma coisa. Mas não percebemos isso. Quando ouvimos o comandante ele dizer que, olha, escaparam 29 terroristas, nós percebemos que, afinal de contas, não temos segurança. Percebemos que, afinal de contas, a polícia não quer nos proporcionar soluções. Podíamos compreender isso pelo momento, que é um momento de manifestações. O contexto não está muito favorável para a própria polícia, porque a polícia ela está sendo muito molestada pelas manifestações e pelos alguns manifestantes. Podíamos compreender nesse contexto, mas não se pode entender os discursos que são tragos num sentido de ameaçar e num sentido de criar mais pânico ao povo. Era preciso que a pessoa do comandante-geral, que eu respeito muito a pessoa do Bernardino Rafael, tivesse trago soluções para a nossa segurança nacional, ou numa primeira fase da cidade de Maputo, ou da província também. Mas não foi isso que assistimos. Então, nós percebemos aqui uma tristeza à criação de narrativas. Por quê? A ministra faz parte do governo, o comandante-geral ele não faz parte do governo, mas tem o seu ministro que faz parte do governo. Não podíamos assistir aqui uma espécie de discrepância, um distanciamento de um discurso para com o outro. Era preciso que estes discursos estivessem alinhados. Agora, quando nós começamos que aquelas figuras que lhe representam o poder a nível do nosso Estado têm discursos diferenciados, percebemos que aqui há objetivos também diferenciados, ou seja, o Ministério do Interior, a polícia têm seus objetivos para a nação moçambicana e a Ministra da Justiça também tem os seus próprios objetivos desenhados. É por isso que temos aqui uma discrepância de narrativas. Mas a mim não interessa muito a questão da discrepância de narrativas, não interessa o posicionamento de ambos. O que a mim sempre me interessa é solução. O que a polícia está a fazer neste momento para recuperar estes indivíduos que escapuliram da cadeia ou que foram feitos escapar pelas manifestações? O que a Ministra da Justiça com a sua equipe estão a fazer para garantir com que as cadeias, com que as prisões não se transformem em sítios vulneráveis, principalmente aquela que é tida como a de máxima segurança, como sendo ela a mais vulnerável e exposta a qualquer tipo de fuga? É isso que interessa neste momento, porque o problema já foi criado, as falhas foram elas criadas por ambas figuras. O que nós queremos agora é que ambos sentem-se e encontrem soluções. E eu gostava também que o comandante tivesse se pronunciado no sentido de agradecer aos militares por terem recuperado alguns reclusos que foram que se escapuliram da cadeia de máxima segurança, porque não é o papel do militar perseguir recluso, é o papel da polícia, que tem a competência da busca operativa desse tipo de indivíduos. Então, era preciso que houvesse esse agradecimento em parte, era preciso que houvesse aqui uma projeção de soluções, no sentido de garantir às populações que mantenham-se calmo,
nós, como polícia, vamos garantir segurança, vamos trazer essas pessoas de volta à BO, mas vocês, como população, colaborem no sentido de denunciar. Se tem um vizinho que vocês sabiam que foi detido ou foi preso, é melhor denunciar as entidades próximas para que isto possa ser recolhido e possa ser reencaminhado de volta à prisão de máxima segurança. Então, eu acho que nós temos que mudar de discurso, temos que mudar de pensamento, temos que mudar da metanoia para que comecemos a compreender, de facto, o que é necessário para o Estado e o que não é necessário. Exato, obrigado, Sr. Tom Lungo. Eu venho mesmo com o professor Pangaia. Numa situação em que nós já tínhamos aqui uma desconfiança por parte da polícia, assim como a população. Havia uma rixa durante as manifestações, nós podemos acompanhar isto. E também, quando da fuga dos prisioneiros, acompanhamos também alguns cenários em que a população já começou a depositar novamente a confiança na polícia, até porque conseguiu denunciar, capturava alguns fugitivos e ia entregar à polícia. Olhando para o contexto político, qual é a lição que nós podemos tirar neste quesito todo, que envolve a fuga dos prisioneiros, a população, e até porque em alguns bairros praticamente já existem aqueles grupos comunitários para patrulha e está-se a tentar aqui a fazer um policiamento comunitário a fim de amenizar e acabar com esta situação de insegurança. Olha, eu não sei se até agora existem pessoas que ainda têm coragem de poder pegar um recluso e poder ir entregar às autoridades depois de ter assistido aquele massacre que aconteceu ou que esteja a acontecer na cadeia central. Você está a imaginar o que assistir a maneira como os prisioneiros estão sendo tratados? Aqueles que foram mortos lá, os 33, os corpos como estavam sendo tratados. Será que alguém lúcido pode mesmo pegar um recluso que escapou daquela situação e depois ir entregar aquelas autoridades para tratá-lo daquela maneira? Esse sujeito seria cúmplice. Sinceramente seria cúmplice, porque não há ninguém que acabou de poder perceber aquele tipo de matanças que as autoridades da administração daquela cadeia fizeram àqueles jovens. Mataram 33 jovens que foi do pronunciamento do Bernardino Rafael. E as câmaras mostraram-nos como é que aqueles corpos estavam sendo tratados, mesmo mortos, a serem pisoteados na cabeça, com botas. E agora alguém da sociedade civil vai pegar um jovem daqueles que conseguiu escapulir daquela situação para poder ir entregar aqueles senhores que estão a tratar as pessoas daquele jeito. Sinceramente, aqui o Estado perdeu a oportunidade da colaboração da sociedade. Nenhum sujeito, efetivamente, que tenha assistido aquele massacre que aconteceu no Coisa, o tratamento que os policiais estão a dar àqueles cadáveres, e esse tenha a coragem de poder pegar um cidadão que escapou daquele tratamento para poder ir entregar. Então, na opinião do professor Pangaia, é que caso que a comunidade, ou seja, encontre um desses fugitivos, não é viável. Eu não estou a dizer, eu acho que não há moral. Alguém que assistiu aquelas matanças, pegar uma pessoa para poder entregar aqueles sujeitos que estão a matar daquela maneira. Se você faz isso, está a colaborar. E qual deve ser o tratamento caso que encontre? Perdeu o coisa. Neste momento, não podemos pensar que os que estão a fazer a administração daquela cadeia, eles são pessoas idôneas para cuidar e lavar a mente das pessoas. Pelo contrário, transformaram-se em assassinos. É isso que até agora, qualquer um que esteja a assistir as imagens que estão a ocorrer, obviamente, já ninguém pode confiar na cadeia central. A pessoa que puder fazer isso, esse está a contribuir para aquele cenário. Porque veja só,
nós tivemos aqui 3 declarações diferenciadas. Tivemos a declaração de Bernardino Rafael, em primeiro momento, que ele trouxe números daqueles que estavam lá, dos que fugiram, dos que foram recapturados, daqueles, portanto, que ficaram feridos. Trouxe números. E depois apareceu a Helena Kida, veio ali, o único número que ele trouxe foi da população carcelada. O resto, quando era perguntar saber quantas pessoas fugiram, não sabia dizer. Não é? Quantas pessoas morreram, não sabia dizer. Que nós estamos a contar, ainda vemos de poder dele. Olha, se fosse para apurar alguma verdade nessas duas personalidades, Bernardino Rafael, ele é o conhecedor, afinal de contas, da cadeia do que a própria Helena Kida. A Helena Kida não conhece, não sabe o que estava a acontecer exatamente ali. E é por isso que, para poder mostrar que ela está ao par das situações, aceitou aquela conferência de imprensa para poder falar bujardas, pura simplesmente. Para mim, nós temos que perceber o seguinte: temos o Ministério da Justiça, que é dona das cadeias, mas o Ministério da Justiça tem serviços tercializados para o Ministério do Interior. Quem garante a segurança, a proteção daqueles sujeitos ali é o Ministério do Interior, que está a prestar serviços ao Ministério da Justiça. Razão pela qual que aquele confronto foi com membros da PRM. Então, quem sabia efetivamente? Por isso que logo que aconteceu aquilo, Bernardino Rafael já tinha números de quantos que fugiram, de quantos que foram mortos, de quantos que foram capturados, foram reconduzidos. Ele já tinha esses números. Por quê? Porque é ele que está, neste momento, a ter aqueles serviços tercializados pelo Ministério da Justiça. Então, o que devia acontecer aqui para haver uma coordenação? Se esses sujeitos pudessem trabalhar em conjunto. A ministra da Justiça, Helena Kida, deveria primeiro receber o relatório de Bernardino Rafael, que está a manter a segurança daquele sujeito. E a partir do relatório que Bernardino Rafael desse, Helena Kida que deveria se pronunciar, do que pronunciar-se de coisas que ela não sabia. Então, criou esse tipo de coisa que nós estamos a encontrar nessas discrepâncias nos membros do governo, que cada um quer trazer o protagonismo como quem conhece a situação, mas que não sabe nada. Ela não devia se pronunciar antes de receber o relatório daqueles que estão diretamente ligados aos prisioneiros. Só depois disso, ele poderia... E outra verdade, outra questão que apareceu aqui é aquele recluso que foi entrevistado, que ele disse de que a confusão iniciou quando os membros da guarda prisional balearam mortalmente a 2 reclusos. E isso criou ira por parte dos outros membros lá dentro, dos outros prisioneiros. É aí onde começou a confusão. Depois desses terem assistido o baleamento de 2 prisioneiros, colegas seus, começa a rebelião a partir dali. E depois dali começaram a sair. E esse recluso, ele pediu que criassem condições de entrar na cadeia para ele ver as condições com que eles estão a viver. Eles estão a ser maltratados, não tem água lá dentro. Não tem... Ele disse isso daquele recluso que acabou mostrando um vídeo. Então, temos várias situações que estão a ocorrer dentro dessa cadeia. E é aquilo que nós dizíamos. Esses carcelados têm familiares, contam essas situações que estão a passar lá. E agora encontraram essa oportunidade de poder efetivamente libertar os seus familiares. Então esse conflito é longo. E tudo isso foi despoletado por esses lives que Venâncio Mondlane tem estado a dar. Venâncio Mondlane está a lavar as mentes da sociedade, mostrando as partes podres deste governo. E, por conseguinte, isso está a criar ira por parte do governo. Sobretudo, o governo a manter-se em silêncio e nem esclarece aquilo que ele é acusado. Até hoje, continuam ainda a circular vídeos sobre gás de Pandeitemane, que diz que não tem contador. O gás é só drenado para a África do Sul
E quem está a beneficiar isso é o partido no poder e junto do antigo presidente. Por que que não se investiga isso e vir imediatamente esclarecer a sociedade? Exato. Então, são essas coisas que, hoje em dia, cada grupo de sociedade com interesses primários vão aglutinando-se para uma única causa para este governo. Então, Exato. infelizmente, nós temos esse cenário. Exato, muito obrigado, professor Pangaia. Eu vou fazer uma questão similar ao Dr. Mulungu. Olhando para este cenário, o que a população deve fazer para havermos aqui uma instabilidade e segurança nas comunidades? Porque havia aqui um balanceamento em termos da confiança polícia-povo. Olhando para este cenário, será que a população deve seguir como manda a lei? Ou Bem, nem por isso? Eu acho que nem por isso. Nós nunca tivemos, nível das nossas comunidades, uma interação formidável ou estável entre comunidade e os polícias. Porque os polícias nas nossas comunidades têm atuado de uma forma na qual não é muito bem vista pelas comunidades. Então, isto criou um certo ambiente que não é de confiança. Eu vou trazer aqui um exemplo. No mês de novembro, no princípio, nós tivemos uma situação em Marroquene em que as populações capturaram um indivíduo que fazia um assalto e foram ou encaminharam à polícia. E 2 horas depois, a polícia soltou este mesmo indivíduo. Então, esse tipo de atitudes não transmitem confiança e não criam boas relações entre a polícia e a comunidade, porque a comunidade, quando encaminha um determinado ladrão, eles esperam que haja justiça, e justiça é o cumprimento de pena ou, a quando da sua soltura, que haja aqui uma espécie de esclarecimento por parte da polícia por que este indivíduo está sendo solto. Então, para confiar, se calhar, na polícia, seria muito difícil. A polícia não atua como polícia, como está a nossa polícia. Eles atuam como agentes de extorsão do povo. Ou seja, a polícia, quando vê o povo, vê uma fonte de rendimento. Nós nos transformamos em uma fonte de rendimento para o próprio povo, ou para a própria polícia. É por isso que os polícias nas ruas, tanto os trânsitos, tanto os pedestres, ambos cobram valores. Um cobra valor para você circular com sua viatura à vontade, o outro cobra valor porque a dado momento pode criar-lhe algum embaraço, algum tipo de crime, ou introduz uma droga no seu bolso ou na sua viatura e encaminhar-te para a esquadra. Então, nós de todas as formas temos que pagar para circular. Então, não há ambiente para que haja uma boa interação entre a comunidade e a polícia. Mas aqui perde-se muita coisa. Por quê? Os polícias, se tivessem comportamento de polícia, eles teriam muitos benefícios nas comunidades. A questão dos pequenos almoços, a questão do almoço e dos jantares. As comunidades felizes com a atuação da polícia podiam proporcionar isso à polícia. Podiam proporcionar a eles um ambiente de trabalho muito eficiente, na qual eles pudessem se sentir mais aconchegados. Mas a atuação deles, que não é muito culpa deles, é a cultura que se criou dentro da própria polícia. Ela tem transmitido uma imagem não muito abonatória para a própria sociedade. Então fica difícil, à luz daquilo que era o apelo do próprio comandante, que as populações deviam pegar esses reclusos e encaminhá-los para as entidades competentes, para que estes pudessem ser conduzidos à cadeia de máxima segurança, por causa deste tipo de comportamento. Porque, segundo aquilo que o professor transmite, que houve baleamento de cerca de 33 pessoas. O número subiu agora para 36. Assim, dentro da própria penitenciária. Isto transmite a imagem
a própria população de que se calhar aquele não é um bom local para encaminhar estas pessoas, ou seja, além de tortura psicológica, estas pessoas ainda podem perder vida lá dentro, porque há pessoas que estão esperançosas. As jovens que entraram lá, se calhar, têm 20, 19 anos, por mais que estejam a cumprir a pena capital, há uma esperança de que este indivíduo um dia possa sair, mas possa sair um homem novo, um homem educado, porque as penitenciárias é exatamente para isso, não é para castigar. Mas se o cenário é contrário a este desejado ou a este estabelecido, então não há ambiente para que a população, de facto, confie na própria polícia. Eu estou a ver aqui alguns vizinhos a ver que o fulano voltou, mas vamos entregar a ele a polícia. Não, vamos ter luto em casa do vizinho. Mas é melhor ter luto ou ter insegurança. Então fica aqui um dilema dentro das nossas populações. É por isso que hoje convocou-se reuniões em várias zonas, no sentido de que devia-se precaver cada rua ou cada quarteirão desses malfeitores, que podem, se calhar, começar a criar escaramuças na casa das pessoas, vão criando aqui uma série de invasões e vão fazer assaltos, a mão armada ou com armas brancas. Então era preciso que a população fosse vigilante. Agora, a questão que nós colocamos é, será que todos aqueles que fugiram da cadeia de máxima segurança eram indivíduos que faziam assalto à mão armada ou com uso de arma branca? Porque na cadeia de máxima segurança pode estar lá alguém que fez um crime financeiro, pode estar lá alguém que necessariamente não assaltou, fez um desvio de um determinado produto, mas então, era preciso compreender todas as pessoas que fugiram, qual é a natureza do crime de cada um, para nós desenharmos uma estratégia de segurança tendo em conta aquilo que é a operacionalidade de cada um. Mas se nós não temos esses dados, temos essas reuniões no sentido de devemos nos precaver, o que vai acontecer é que pessoas, por exemplo, vou usar aqui bairros vizinhos, e vamos lá imaginar aqui uma situação em que alguém que vive no bairro ferroviário, trabalha na zona da CUP, porque não há transporte, tem que atravessar, pular na Caniço para poder chegar à sua residência. Ele sempre será confundido, porque ao atravessar esta zona, as pessoas vão questionar quem és tu, de onde vais. E as pessoas geralmente quando são confrontadas têm tendência a ficar nervosos, ficam nervosas as pessoas. Então, ficando nervosos, já não têm capacidade de argumentar o suficiente para convencer as populações para que estas possam compreender que este indivíduo sai de um ponto de trabalho para a sua residência. E é lixado. Por quê? É lixado porque estamos numa situação em que os próprios postos policiais, algumas esquadras foram queimadas. Então, se foram queimadas postos policiais e as esquadras, significa que não há boa relação entre a comunidade e o polícia. Então, não há postos para encaminhar essas pessoas. Então, o que vai acontecer? Vamos ter aqui uma espécie de lixamento de inocentes. Então, era preciso que este ambiente todo que nós estamos a viver, ela pudesse conhecer aqui uma solução muito bem estudada. Tinha que chamar os sociólogos, tinha que chamar os psicólogos, as pessoas que conhecem o comportamento humano, mas conhecem o desenvolvimento das nossas sociedades e os seus comportamentos, para que pudessem trazer soluções à mesa. Senão, vamos entrar aqui numa situação em que inocentes, pais de famílias que trabalham até altas horas, que não têm alternativa, não podem ficar em casa, no meio a essas barricadas ou a essa não circulação de bens e serviços, têm que caminhar para os seus postos de trabalho. Então, eu acho que nós estamos a errar muito como Estado, mas não precisamos errar tanto assim. Não é possível que um Estado erre tanto para expor-se ao ridículo a esse nível. Exato, olha, obrigado. se calhar até só para poder coisa. Há uma contradição que Bernardino Rafael. Ele, quando veio dizer que aqueles que fugiram, estava a apelar para que eles voltem,
que eles entreguem-se, que não haverá nenhum problema com eles. Mas há relatos em que aqueles que foram entregues ou outros que foram apanhados foram fuzilados. E como é que se espera tal colaboração? E como é que se espera que mesmo aqueles que provavelmente se arrependeram e que têm interesse de voltar, mas que estão a acompanhar os mídias, os outros companheiros foram fuzilados? Então, é nesse contexto em que não há como aqui haver uma colaboração massiva por parte da população em face desse apelo. Sobretudo aqueles que têm coração. Quando assiste os tais que estão sendo recuperados a serem mortos e o tratamento que está-se a dar lá dentro também a matar, não pode haver aqui uma coragem de alguém pegar uma pessoa para poder entregar para ser morto. Aqui tem que haver uma garantia por parte das autoridades de que a colaboração da população de poder capturar e entregar a esses, que esses aqui sejam mantidos para a reeducação de fato e não para chegar lá a matar como estamos a assistir, não é? Exato. Até porque, de fato, este assunto poderia ter a ser a questão dos direitos humanos, o papel da sociedade civil que tanto vem agindo no território nacional, falo da CDD, falo da CIP, entre outras sociedades que poderiam até aproveitar este trabalho. E eu não sei se essas comunidades da sociedade civil já se pronunciaram a respeito disso, mas achamos que poderia até ser um bom papel a desempenhar, como tem feito em outras ocasiões. A sociedade civil devia seguir este assunto dos prisioneiros, dos reclusos que tentaram aqui, eu penso que é a questão de uma denúncia que tentaram fazer aqui sobre os tratamentos que têm sido levados. Se calhar até podíamos dar uma ideia de que a colaboração da sociedade seria de capturar a esses, talvez entregar à Cruz Vermelha e não entregar novamente ao Bernardino Rafael nem a Helena Kida. Porque estamos a ver aquilo que Bernardino Rafael e Helena Kida estão a tratar a esses prisioneiros. Não é digno que alguém pegue esses senhores para ele entregar ao leão, matar. Então, nós sugeríamos que todos aqueles que conseguirem capturar ou recuperar aqueles que fugiram da cadeia, entreguem à Cruz Vermelha e estejam nas mãos da Cruz Vermelha ou outros organismos, outras instituições que vão efetivamente cuidar dessas pessoas. Porque levar a esses para entregar ao Bernardino vai matar. Entregar a Helena Kida vai matar. Já nos estão a mostrar. Não é um bom tom alguém efetivamente pegar um indivíduo desse a saber que vão entregar a um assassino. Você está a colaborar para matar aquele indivíduo. Então entregue em boas mãos. Neste caso, a Cruz Vermelha. E depois dali vamos ver como tratamos desse sujeito. Exato, muito obrigado, professor Pangaia. No entanto, vamos seguir com o nosso debate. A questão que vamos trazer à mesa de debate é o Venâncio Mondlane, que diz que não vai tomar o poder caso que as vandalizações continuem. Desde o princípio, o Venâncio Mondlane ele sempre tem dito que vai respeitar aquilo que o povo quer. No entanto, convocou várias fases das manifestações e chegamos a esta fase em que foi designado, ele mesmo disse que é a fase Turbo V8. E desde então, perdoe-me se eu utilizar a questão da vandalização, mas foi o termo utilizado porque já me chamaram a atenção por essa palavra vandalização aqui no nosso programa, mas não é por mal, mas sim estamos a olhar para aqueles que não se identificam com aquela causa pacífica, no entanto, que têm saqueado bens alheios. Não encontro aqui um outro termo. Descontentes são vários, mas há outros descontentes que saqueiam mesmo, roubam, empilham, até se tivessem uma oportunidade, matariam. No entanto, eu começo consigo, Dr. Mulungu, olhando para o posicionamento do Venâncio Mondlane agora, dizer que não vai tomar o poder caso haja vandalização, uma vez que ele que foi a pessoa que acendeu o fósforo perante todo esse combustível que já estava sendo derramado no território nacional. Como que olha para o posicionamento do Venâncio Mondlane quando ele traz este discurso que não vai tomar o poder? Será que ele, sendo atribuído o poder, por mais que a decisão do Conselho Constitucional é irrecorrível, imaginemos num ponto em que
haja essa reviravolta, dizer, ok, está aqui o poder, dirige a nação moçambicana. E ele diz que não vai tomar o poder caso as vandalizações continuem. Qual é o posicionamento que realmente o Mondlane quer trazer? Bem, eu posso estar equivocado, mas das lives que acompanhei do Venâncio Mondlane, não recordo de uma live em que ele terá dito para se vandalizar as lojas, para se fazer os saques, para se destruir ou queimar instituições públicas ou privadas. Eu não me recordo muito bem disso. Então, se ele não se pronunciou neste sentido e ele ainda advoga que caso as pessoas não cessem com esse tipo de atitudes, ele não poderá tomar posse no dia 15 de janeiro, é que significa que, em parte, isto compromete aquilo que é o seu plano, ou seja, o Venâncio Mondlane está a demonstrar que tem um plano desenhado. É verdade que este plano ele vai partilhando de forma faseada, porque agora parece que nós vamos sair do Turbo V8. O Turbo V8 foi um dos mais desgastantes que nós tivemos e vamos entrar no apelidado pontas de lança. Então, é preciso compreender que isto tudo faz parte de um plano e o plano é bem desenhado pelo Venâncio Mondlane e sua equipe. É bem desenhado porque eu consigo perceber que o Venâncio Mondlane tem a capacidade, muitas das vezes, nas suas lives, de prever o comportamento do governo ou o comportamento de certas figuras que compõem o governo depois dele tomar um determinado tipo de posicionamento. Então, se ele tem a capacidade de fazer uma determinada escolha e prever a consequência dessa escolha, isto significa que eles estão a estudar muito bem aquilo que é o seu plano. E este plano ele vai sendo partilhado com o povo de uma forma faseada. Então, esta forma faseada, ela pode ser comprometida de facto, na minha compreensão, pela questão do modus operandi dos manifestantes, ou seja, os saques, a questão de invasão de propriedades público e privado, estas destruições, elas podem comprometer este plano. Então, eu acho que o Venâncio Mondlane está a temer no sentido de que isto comprometa a finalidade deste plano, que é, de facto, a tomada de posse. Agora, há uma questão que levanta entre linhas de que, olha, se nós temos um presidente eleito e reconhecido pela lei, perante a lei, que é o Daniel Francisco Chapo, como é que o Venâncio Mondlane tomará posse no mesmo dia? Isto é possível. É possível na medida em que o Daniel Francisco Chapo pode tomar posse perante as entidades competentes que estão presumidos, ou seja, estão ali perante a lei, elas são aceitas que esta figura tome posse perante elas, enquanto que o Venâncio Mondlane pode tomar posse diante da sua população, diante do povo que o escolheu. Ele pode escolher um local em que possa aglomerar um número aceitável de massas e lá ele proclama-se presidente dessas massas. Porque aí nós vamos entrar numa situação em que temos um presidente que é perante a lei reconhecido e teremos um presidente que perante o povo é reconhecido. Ou seja, nós vamos ter um governador e vamos ter aqui um líder de massas. E isto vai fazer o quê? Isto vai criar um enclave à funcionalidade do nosso Estado. Deixa-me perceber só. Pela lei moçambicana, diz que o presidente deve tomar posse perante aos deputados, assim, que é da Assembleia da República. Sim. E podemos ver também a questão do Venâncio Mondlane, ele não se encontra em território nacional, dado a este processo mesmo eleitoral e tantos outros processos que já correm na Procuradoria, e tanto como em tribunais. Onde que há a possibilidade de haver o espaço, falo do espaço físico, em que ele mesmo pode o fazer, uma vez que ele não está em território nacional e enquanto podemos considerar-se que ele está sendo procurado pela justiça moçambicana, assim podemos dizer, por isso que ele está fora. Como que pode haver essa possibilidade dele escolher um local e um ponto estratégico em que vai tomar a posse perante
ao povo, assim como podemos dizer? Vamos lá. Nós vamos entrar numa situação em que, por exemplo, diz que o presidente eleito só pode tomar posse perante os deputados. Exato. Então, esses deputados que nós teremos na tomada de posse de Daniel Francisco Chape, possivelmente serão todos deputados do partido no poder, ou seja, do partido onde é oriundo. Até porque o Albino Forquilha já se pronunciou a dizer que os deputados deles vão tomar posse no dia 15 de janeiro. Então, estamos a olhar aqui uma aceitação pelo partido Podemos também. Sim, então, pode-se tomar posse perante esses deputados. É o que a lei prevê. Mas nós temos aqui uma vontade popular. E Exato. esta vontade popular não pode ser ignorada. Agora, se o Venâncio Mondlane ele vier para cá e tomar posse perante a vontade popular, ele será legitimado pelo povo. Ou seja, ele tem a vontade do povo consigo, mas não tem a vontade da lei consigo. Agora, aqui vamos ter que colocar na balança o que pesa mais. É a vontade do povo, na qual a Constituição da República diz que a soberania reside nela, ou é a vontade da lei? Então, vamos ter aqui duas figuras com poder, mas com nível de aceitabilidade distinto. E isto vai fazer o quê? Vai criar uma paralisação institucional. Nós teremos uma paralisação a nível nacional, não se vai perceber qual governo obedecer, porque estaremos perante dos governos. E levantava ainda a questão dos crimes que são imputados a esse Venâncio Mondlane. Por causa da questão da legitimação popular, é muito difícil um sistema judicial funcionar perante uma legitimação ou contra uma figura que tem uma legitimação popular como a de Venâncio Mondlane. Sob pena destas acusações elas serem ilegitimadas por causa da elevação da legitimidade popular. Ou seja, se nós tivermos aqui uma situação em que o Ministério Público ou a Procuradoria-Geral da República imputa certos crimes ao Venâncio e isto culmina com a operação de busca e captura, haverá uma convulsão social generalizada e mais agudizada, na qual a figura que tem o controle, que é o Venâncio Mondlane, não estará presente para controlar os ânimos da população. Então, se nós entramos neste tipo de situação, nós corremos risco de elevar a violência para uma violência generalizada que pode nos levar para uma situação de guerra civil. Então, há coisas que o Estado moçambicano pode, de facto, tentar aqui evitar. Evitando isto é, se calhar, adotarmos um governo de unidade nacional. Os governos de unidade nacional, eles são uma espécie de ferramenta apaziguadora de algumas situações de crise. E nós estamos numa crise a nível nacional. Então, para responder isso, é um governo de unidade nacional onde há uma partilha de informação sobre todos aqueles processos que estão a ocorrer com vista a solucionar esses problemas sociais. A Itália é campeã a adoção desses governos de unidade nacional, com vista a solucionar esses problemas, com vista a ultrapassar determinadas crises. Depois de ultrapassadas as crises, é que pode-se correr para uma situação de eleições para que, de facto, tenhamos um presidente eleito pela vontade das massas. Mas não podemos ignorar a questão do governo de unidade nacional. Ela é muito necessária neste momento. Podemos ter o Daniel Chapo como presidente, podemos ter o Venâncio Mondlane como primeiro-ministro, ou podemos ter o Venâncio Mondlane como presidente, podemos ter o Daniel Chapo como primeiro-ministro e vice-versa. Então, há essas possibilidades. Podemos chamar essas todas as figuras que estão interessadas nesse processo a adotar esta postura de governo de unidade nacional para que ela possa nortear os próximos destinos do nosso Estado. Senão teremos essa situação que nós estamos a ver, que saindo deste Turbo V8, entrando neste pontas de lança, ainda nos aguarda o veredito final, que é o dia 15.
O que é que vai acontecer no dia 15? Se depois de uma martelada do Conselho Constitucional nós vimos uma cidade quase ela destruída, o que é que nós teremos depois de uma tomada de posse de um Daniel Chapo ou de um Venâncio Mondlane? Nós não sabemos, estamos numa situação de incertezas. Então essas incertezas, elas são limadas com projetos que lidam com situações de crise. O Moçambique não é um Estado isolado, não é o primeiro Estado que tem um problema interno por resolver, não é o primeiro Estado que tem uma convulsão social. Então nós podemos aprender com os outros, pegar os exemplos daqueles que foram seus jatos para solucionar os seus problemas e nós trazemos para nós esses modelos, aprimorarmos para o nosso contexto para poder responder a este problema que nós estamos a enfrentar neste momento. Não é só acharmos que as leis elas estão mais à frente que a vontade popular. Não é achar que temos que ser mais tecnicistas para demonstrar o quão somos democráticos. Nós temos que demonstrar o quão somos abertos para resolver problemas e trazer soluções e pacificar o nosso Estado. Exato, muito obrigado. Eu vou para o professor Pangaia, faço-lhe a mesma questão acerca deste posicionamento de Venâncio Mondlane, de que não vai tomar a posse caso as vandalizações continuem, olhando para aquilo que tem sido o histórico do seu posicionamento, e ele traz este, será que é o momento em que ele começa a se distanciar do que está a acontecer, ou é mais ou menos uma demonstração de que não está a concordar? Não, é que, olha, é o seguinte, o cenário que estava a acontecer agora, nós temos que perceber que o Venâncio Mondlane tem apoio de muitos empresários. Esses empresários que estão a perder os seus negócios. Tem também esse apoio da população em geral. Então, quando os empresários sofrem por essas manifestações, obviamente, Venâncio Mondlane está a perder parte dos seus apoiantes. E vimos nas primeiras manifestações, até 4x4, andou sempre a pedir esses empresários para que pudessem dar água, pão, dentre várias coisas daqueles que estão na rua. Distribuíam isso e neste momento, ao poder destruir os negócios desses empresários, praticamente o Venâncio Mondlane está a dar o tiro no seu próprio pé. Quando ele diz que não vai tomar posse, neste caso está a dizer que, caso isso ocorrer, ele vai perder razão, mesmo pela comunidade internacional. Já mesmo a comunidade internacional que vinha apoiando a causa, em face dessas destruições que está a haver, poderá também perder o apoio internacional, poderá também perder o apoio desses empresários. E quem vai sustentar a ele para tomar a tal posse? Eu faço a leitura nesses termos, que ele vai perder apoio desses empresários que estão neste momento a garantir a permanência dele, só para poder ver quem que está a manter Venâncio Mondlane fora do país, com as contas fechadas e conseguir a fazer os lives que ele anda a fazer e manter a ele e a família fora. Quem que está a fazer isso? Só podem ser esses empresários. E esses mesmos empresários que estão a perder os seus bens. A partir da altura em que esses empresários tiram o seu apoio, o Venâncio cai. Ele tem motivo, efetivamente, de dizer isso. Olha, se vocês continuam assim, já não terei pernas para andar, para eu conseguir chegar até lá, tomar o poder. Porque os que mantêm hoje, para eu poder estar a fazer tudo isto, são esses. E são eles até que estão a contribuir com ideias. Esses e-mails que ele anda a receber, essas contribuições que anda a receber, não é a população descalça que está a dar isso. As estratégias todas que ele está a receber. Está a receber desses que podem. E são esses que, por sua vez, estão sendo martelados. Então, o posicionamento dele, efetivamente, ele tem seu motivo de dar que, para ele tomar posse, precisa desses empresários que estão a retirar. Agora, há uma situação aqui que eu sempre tenho duvidado do posicionamento do Forquilha. Eu acho que não era momento esse de Forquilha de dizer que os deputados vão ou não tomar a posse. Politicamente, ele deveria se manter ainda neste momento junto do candidato que o próprio partido suportou ao Venâncio. Esperar que haja uma convergência em algum momento para ele efetivamente dar essa resposta se os seus deputados
vão tomar posse ou não. Quando ele, num momento crucial como este, ele já assume que os seus deputados vão tomar posse. E por outro lado diz que não reconhece essas eleições. Está a ser contraditório. Como é que ele não reconhece as eleições e não aceita naqueles resultados, não reconhece os resultados e não aceita os resultados, mas no entanto assume que os seus deputados vão tomar posse? É uma contradição que Forquilha está a fazer. E esse sujeito, desde o princípio, mostrou-se não muito alinhado à ideologia do Venâncio Mondlane. Mas o Forquilha tem que perceber que o Podemos ele existe e conseguiu 40 e tal deputados agora, é porque Venâncio está a segurar aquele partido. No dia em que Venâncio vai dizer que se retirou do Podemos já era. E é nesse contexto, Forquilha, em nenhum momento, ele tinha que tomar essa posição. Não é agora que ele devia tomar posição. Mesmo que ele soubesse que os seus deputados vão tomar posse, ele não devia ter pronunciado isso. Sobretudo porque ele negou o resultado das eleições. Rejeitou os resultados das eleições. Se ele rejeita os resultados, como é que manda os deputados para tomar posse? Então é uma contradição. É isso mesmo que temos estado a dizer. Olha, esses partidos todos, eles lutam para poder alimentar o seu umbigo. Exato. Não para a causa da sociedade. Exato. Forquilha já está-se a demonstrar neste sentido. É isso que aconteceu com Dhlakama na altura. Dhlakama era coerente. Não reconhecia as eleições, os resultados das eleições, e inclusivamente mandava que os seus deputados não tomassem, impedia que os seus deputados não tomassem posse, porque ele sabia de que eu não aceitei os resultados. Como é que vou mandar? Mas porque os bandidos da Renamo, eles queriam alimentar-se a si mesmo, eles ignoravam aquilo que era o pronunciamento do seu chefe, Dhlakama, e iam tomar posse. Isso fragilizou imensamente as posições do Dhlakama. É exatamente isso que estamos a ver neste momento, no posicionamento de Forquilha, relativamente ao posicionamento do Venâncio Mondlane. Exato. Professor Pangaia, diante destes todos os problemas que aqui foram levantados, dos temas que nós discutimos, quais possíveis soluções que podemos propor para Moçambique neste momento, pela situação que se vive atualmente, pela crise política, pela insegurança que nós vamos acompanhar, pela crise econômica, que também a iminência aqui da crise econômica que já estamos a mergulhar? Quais possíveis soluções, na opinião do professor, e o que devemos fazer para revertermos este cenário e termos aqui um Moçambique melhor que todos merecem e que todos precisam? É assim, a Frelimo e o Daniel Francisco Chapo deve, de certa forma, chamar os representantes dos partidos, sobretudo Venâncio Mondlane. Chamar a eles e procurarem forma de como governar este país. Só assim é que nós podemos, de alguma forma, nós sairmos, durante algum período, podermos ter uma relativa paz e constituir-se novos órgãos eleitorais para isso. Porque Venâncio Mondlane, neste momento, ele está a governar Moçambique. Estamos toda essa semana, nós estamos a trabalhar por ordens dele. Qual é o ministério que está a funcionar neste momento? Ele disse encerrar todos os serviços. Os ministérios estão fechados, não estão a trabalhar. Deixar que as pessoas circulem nas portagens sem pagar. As portagens estão abertas para todos. Ninguém está a pagar nas portagens. Então, neste momento, isso que ele está a dizer, que eu vou tomar posse no dia 15 de janeiro. Imaginemos que mesmo ele estando fora, vai emitir essas ordens. A população vai cumprir. Nós estamos a ver aqui, o presidente Filipe Jacinto Nunes vem, anuncia algumas medidas, o Venâncio Mondlane anuncia suas medidas também. A população está a cumprir que medida? Do Venâncio Mondlane. Então, temos que esperar, mesmo que venha assim, o presidente Daniel Francisco, que foi proclamado, ele presidente, o Venâncio também dizer que eu sou presidente. Onde ele estiver, vai anunciar medidas para este país. Não paguem impostos, passem pelas portagens sem pagar nada. Parem com isso. As pessoas vão cumprindo. Como que o país vai andar nessa altura?
Então, é mesmo importante neste momento que, humildemente, Daniel Francisco Chapo, depois de tomar posse, ou antes, que ele chame os 4 candidatos com maior relevância, Venâncio Mondlane, e se governem o país através desses candidatos durante um determinado período. E para que possa organizar novas eleições, mas muito curto, não se espera 5 anos. Só se provavelmente isso. Aonde ver se o Venâncio Mondlane vir a aceitar as premissas que vão poder coordenar entre o Daniel Francisco Chapo e o Venâncio Mondlane, há de ver que tudo isso vai parar. E se nós queremos o bem para este país, então que isso se faça. Mas agora, o grande problema neste momento são os negócios com o Ocidente, que não está a saber qual é a saída que vai ter. Não é por acaso que França até hoje está em silêncio. E outros países estão em silêncio. Embora falem disso, mas daquilo, eles não se pronunciam de uma forma concisa com relação à situação que o país está a sofrer. Passar. Por quê? Dos interesses que estão comprometidos neste momento. Então, essa é a batata quente que temos. Mas se o poder atual amar este país, devia encontrar uma estratégia para soltar o rabo que está preso com o Ocidente e garantir com que os interesses nacionais eles sejam salvaguardados. Exato. Muito obrigado, professor Pangaia. Doutor Mulungu, lhe faço a mesma questão em jeito de sua contribuição para com o país. O que pode ser feito para solucionar todos esses problemas que Moçambique vive? Bem, minha proposta continua sendo a mesma. De facto, nós devíamos optar por um governo de unidade nacional. Este governo de unidade nacional, ela podia funcionar numa situação transitória. Esta situação transitória era uma situação que ela pudesse abrir a Constituição da República, fazer a divisão plena dos poderes, dar devido prestígio aos órgãos de administração de processos eleitorais no país, para que estes não voltem a criar um determinado tipo de conflito ou sinais de conflito. Mas, acima de tudo, é preciso que neste governo de unidade nacional comece a se identificar pessoas idôneas, pessoas que não vão ocupar certos cargos com objetivos particulares. Nós queremos servidores públicos, aqueles que fazem o serviço público de verdade, aqueles que estão comprometidos com a causa nacional, e não aqueles tipos de figuras que vão ao poder político com o objetivo de satisfazer os seus interesses. O nosso Estado, ele por muito tempo teve um grupo de empresários, e estes empresários decidiram um dia transformar-se em políticos. Quando ele transforma-se em político e é empresário ao mesmo tempo, ele começa de facto a ter aqui um poder para influenciar todo o mercado a obedecer àquilo que são os seus objetivos. Então, era preciso que essa ideia de mentes endinheiradas, de mentes boladeiras, fosse eliminada para que pudéssemos ter essas figuras idôneas. E fora isso, o presidente deste governo de unidade nacional podia ter o controle das forças de defesa e segurança. O primeiro-ministro deste governo de unidade nacional tinha que ter o controle da logística destas forças de defesa e segurança, ou seja, qualquer tipo de operação que requer um certo movimento de logística é consultado o primeiro-ministro para que as coisas sejam feitas com seu aval. Isto ia trazer a dita transparência. Isso ia trazer a dita confiança entre as pessoas que estão a governar o país nesse estado transitório. Então, a este primeiro-ministro também ficava o controle de ministérios como a agricultura, que é a base de desenvolvimento, à luz daquilo que é a nossa Constituição, ficava com o Ministério da Saúde, que é algo muito crítico, precisa de uma figura que tenha compreensão daquilo que são os problemas para, de facto, poder aqui trazer soluções. E temos o controle também do Ministério da Educação,
que é a base para se trazer homens idôneos, homens com integridade, mas para daqui a 30, 50 anos. Porque todos nós que estamos neste momento, neste caso, com possibilidades para ocupar esses cargos todos, neste momento estamos diluídos com a ideia de satisfação somente dos nossos estômagos. Ninguém está para servir o Estado como tal. Todos nós queremos, como se diz na praça, furar o partido, furar o governo para poder alcançar alguma coisa que satisfaça somente a nós e não as nossas comunidades. Então, era preciso que o Ministério, a educação nas mãos deste primeiro-ministro fosse um instrumento para um Moçambique a longo prazo, para um Moçambique que pudéssemos sonhar com uma determinada democracia, ela muito bem construída. Podia não ser uma democracia com preceitos ocidentais, mas uma democracia baseada em preceitos moçambicanos. E se calhar nós podíamos dar uma luz a um tipo de governação democrática que pudesse, se calhar, ser copiado para vários estados africanos. Este é o momento que nós temos para trazer um governo de unidade nacional ou um governo de gestão para nos livrar destes problemas todos que estamos a assistir. Exato. Muito obrigado, Dr. Mulungo. Muito obrigado, professor Desculpe, Pangaia. eu queria um minuto só. Exato. Eu queria dar uma sugestão aqui, é que o Ministério da Justiça, muito rapidamente, deve entregar os corpos dos prisioneiros mortos na cadeia central aos respectivos familiares. É importante que isso aconteça. Aqueles sujeitos têm família e muitos deles estão apreensivos neste momento. Às vezes, alguns nem sabem quem são os que foram mortos, se os seus familiares estão entre os mortos ou entre os vivos. Então, o Ministério da Justiça deve, primeiro, colocar rapidamente a lista de todos os prisioneiros que foram mortos, sobretudo aqueles que foram mortos dentro da cadeia, para que os respectivos familiares tomem conhecimento. E, seguidamente, entregar esses corpos aos respectivos familiares para procederem funerais condignos ao nível das famílias. Outro apelo é para o Instituto Nacional de Gestão de Desastres. Tomem o seu papel, apoiem muitas famílias que perderam seus entes queridos, que não têm condições neste momento de poder realizar funerais, para que possam conseguir fazer isso. Há irmãos que estão a voltar da África do Sul, estão nas ruas neste momento, que já esgotaram seus recursos para poderem chegar aos seus respectivos destinos. Então, o Instituto Nacional de Gestão de Desastres tome o seu papel para apoiar essas pessoas, porque estamos num desastre ao nível nacional. Outra questão que temos que dizer, todos os membros da população que recuperarem os prisioneiros, sugerimos que sejam entregues à Cruz Vermelha, no lugar de entregar ao Bernardino Rafael, nem à Helena Kida, porque por causa das mortes que eles estão a perpetrar dentro da cadeia. Então, entregar esses prisioneiros à Cruz Vermelha estará mais ou menos seguro a contribuir para que essas pessoas efetivamente mantenham-se em vida nesse processo da reeducação, porque neste momento não há confiança de que recuperando esses, entregando à justiça que nós temos dúvidas se não vão passar daquilo que nós estamos a ver nas redes sociais de tantas mortes que estão a aparecer. A última questão neste momento é: o Partido Frelimo deve destituir o presidente do município da cidade de Moatize, que ele está a criar confusão na cidade de Moatize. Ele em nenhum momento está a trabalhar para os munícipes de Moatize. Tem a lista ali daqueles que ganharam o município de Moatize. Destituam o Portimão, que é presidente, o atual do Conselho Municipal de Moatize, entreguem outro para amainar a situação caótica que o município está a passar. Muito obrigado. Exato. Muito obrigado, professor Pangaia. Muito obrigado, doutor Mulungo. E assim, caro telespectador, que nós chegamos ao fim do nosso programa, e de sempre de lembrar que o que discutimos aqui é responsabilidade nossa, mas o que você entende é responsabilidade sua. Caro telespectador, ficamos por aqui com promessas de voltar na próxima semana, à mesma hora. Boa noite, até.